Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 12. Vamos meditar na palavra de Deus. Nosso título da lição hoje é Apostasia. A lição pede para a gente ler aí 2 Tessalonicenses 2, versos 3, 4, de 9 a 12. Ao lermos aqui, começando no verso 3, ninguém de nenhum modo os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado aí o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí, continuando no verso 9, ele diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio, de mentira, e quando todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então nós vimos aqui que antes da volta e da vinda de Cristo vai haver uma apostasia, ou seja, vai ser apresentado aí um evangelho falso, entraria aí na igreja distorcendo aí a palavra de Deus e se levantando contra tudo o que se chama Deus, querendo parecer Deus, né? Nós vimos que esse homem da iniquidade apresentado aí, como ele fala, o filho da perdição, é o próprio Satanás, né? Satanás ele vai tentar aí enganar, se possível, os próprios eleitos, né? Porque ele vai se caracterizar aí como Cristo, né? Como sendo o próprio Cristo, né? Operando aí com todo o poder, sinais e prodígios aí, na verdade, da mentira, né? Mas é importante a gente meditar na palavra de Deus para que a gente não seja enganado. Então, antes da vinda de Jesus, vai haver essa apostasia e o próprio Satanás está envolvido nisso porque ele quer tomar o lugar de Deus. E aí ele vai se caracterizar como o próprio Cristo, né? Para enganar aí a muitos e, se possível, os próprios eleitos. Por isso é a necessidade de a gente ler e meditar na palavra de Deus para que a gente não venha a ser enganado. Não é isso? O apóstolo Paulo adverte aí a comunidade cristã de uma apostasia, um afastamento aí da verdade da palavra de Deus. Ele estava preocupado aí com as sementes desta apostasia, já presente na igreja do Novo Testamento, e que floresciam nos próximos séculos antes da segunda vinda de Cristo. Então como a gente falou, relatou aí, um evangelho falso, né, entraria aí na igreja, distorcendo a palavra de Deus. Satanás, como nós falamos, é que está aí por trás disso. Ele é o verdadeiro homem da iniquidade, o filho da perdição. Iniquidade é homem do pecado, né? Homem de pecado, porque a iniquidade é referente a pecado. Ele se levanta aí contra tudo o que se chama Deus e se assenta aí no santuário de Deus, como é relatado lá em 2 Tessalonicenses 2,4. Mas o grande enganador trabalha através da influência humanas para realizar aí seus propósitos. As características distintas em Daniel e Apocalipse revelam que os chifres pequenos de Daniel 7, a besta, em Apocalipse 13 e 14, e o homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses 2, representa a mesma entidade. E em comentário bíblico, Adventia no sétimo dia, afirma aí no volume 7, página 275, diz o seguinte:
uma comparação com a profecia de Daniel sobre o poder blasfemo que sucedeu a Roma pagã e com a descrição de João sobre a besta semelhante a um leopardo, revela muitas similaridades entre os três relatos: o chifre pequeno, o poder da besta e o homem da iniquidade. Isso leva à conclusão de que Daniel, Paulo e João falam do mesmo poder. Que poder seria esse? O poder do papado, né? Onde Satanás está por trás dele. A profecia descreve um sistema religioso que fez concessões em relação à palavra de Deus, substituindo aí o evangelho por tradições humanas e afastou da verdade bíblica. E esse poder religioso é o próprio papado. Não é isso? Essas profecias são dadas por Deus, um Deus de amor, a fim de preparar um povo para a vinda de Jesus. Elas reprovam as organizações religiosas apostatadas e se afastaram das Escrituras, embora não necessariamente as pessoas que estão nelas, como diz lá em Apocalipse 18, verso 4. Nossa mensagem é sobre o sistema que tem enganado milhões. Embora enganadas, essas pessoas são amadas por Cristo, por isso devemos tratá-las com amor. Então nós vimos aqui que muitas pessoas estão sendo enganadas por esse sistema religioso aí, que substitui aí, né, a palavra de Deus, né, o Evangelho, por tradições humanas, não é isso? E acrescentam na palavra de Deus coisas que efetivamente a palavra de Deus não diz. Então é importante que nós estejamos meditando, estudando, orando, né, pedindo que o Espírito Santo realmente nos mostre a verdade, né, para que nós não venhamos a ser enganados, né, por esse sistema aí religioso, né, esse poder aí religioso que é o papado, e que por trás dele está o inimigo de Deus, o próprio Satanás, o próprio Anticristo. Não é isso? Bom, que você e eu possamos estar sempre estudando, meditando na palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser enganados, que possamos manter nossa fé firme na rocha que é Cristo Jesus, para que nesse dia em que o próprio Satanás, né, vai se caracterizar como Cristo, para que a gente não seja enganado, né, por esse inimigo de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê aí uma segunda-feira abençoada. É o meu desejo, minha oração. Amém.